Hora da primeira entrevista dessa edição de hoje. Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Oi, professor, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso. Mona Lisa falando aqui, me ouve bem? Escuto muito bem, Mona. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada por atender ao nosso convite numa sexta-feira, mas é fundamental esse papo, até para a gente fazer as amarrações necessárias, né, de uma semana tão tensa, tão triste, né? Eu não consigo tirar essa palavra da cabeça e do coração. Uma semana muito triste, olhando para os detalhes desse conflito. Professor, queria começar o nosso papo com o que a gente está trazendo desde que a constatação veio, né? A Rússia ampliou aí a ofensiva para as cidades do oeste da Ucrânia pela primeira vez. Putin está pagando para ver? Olha, Mona, a gente teve nessa semana, eu diria, sinais dúbios, né? Por um lado, aparentemente, autoridades russas parecem ter diminuído o tom das suas demandas maximalistas com relação à guerra da Ucrânia, né? O tema da desnazificação perdeu um pouco de espaço, a própria questão da desmilitarização, que era uma demanda de praticamente capitulação, né, dos russos frente aos ucranianos, também perdeu espaço. O foco ficou maior na questão da neutralidade da Ucrânia não entrar na OTAN e das demandas territoriais russas, né, Crimeia e a independência das repúblicas da região de Donbás. Não que isso fosse simples e seja simples, mas houve um certo otimismo por causa dessa mudança de retórica. O próprio Putin falando hoje, junto com Lukashenko, de desenvolvimentos positivos. E, por um outro lado, ontem, né, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, falando também num otimismo cauteloso, né, diante da possibilidade de uma neutralidade da Ucrânia, né, no contexto da OTAN. Por um outro lado, a gente teve, né, várias evidências negativas que mostram que, na realidade, a situação não está melhorando de maneira alguma e que a gente tem uma situação realmente muito dramática, né, na Ucrânia e que a Rússia parece estar escalando. E aí algumas evidências, a mais séria, uma das mais sérias hoje, como você bem apontou, a Rússia agora atacando mais a oeste do país, aparentemente tentando pegar as rotas de suprimento militar que a OTAN vem realizando, que países da OTAN, né, vem realizando junto à Ucrânia, e o perigo que isso pode levar em termos de uma escalada entre, evidentemente, a Rússia e a OTAN. Para além da situação dramática, né, das cidades que estão sob cerco, e aqui eu destacaria a questão de Mariupol, que é uma situação dramática, Cruz Vermelha falando em cenário apocalíptico, Médicos Sem Fronteiras dizendo que a situação é muito desesperadora. Então, infelizmente, apesar de 7 tentativas de um corredor humanitário, a situação em Mariupol, uma cidade de quase 500 mil de habitantes, continua dramática, Mona. Sim, eles sem luz, sem água, né? As pessoas derretendo gelo para beber água, mais de 1.000 mortos, segundo relatos das autoridades locais. Sim, pelo que a gente ouve de relatos, especialmente, né, das organizações humanitárias, é absolutamente terrível, sem dúvida. Professor, entramos então na terceira semana desse conflito. Um conflito que a gente viu hoje também o presidente ucraniano dizendo: nós vamos vencer, claro, né? Ele tem que dizer isso, estamos perto da vitória. E Putin ali com a mise-en-scène dele dizendo que as conversas com os ucranianos avançam. E o Lorival agora há pouco analisava para a gente o que significa nessa narrativa de Putin. Então, sempre que ele fala uma coisa, a gente tem que entender exatamente o contrário. Queria a sua análise sobre essas 3 semanas, né? Entramos então na terceira semana de um conflito que está absolutamente difícil de a gente ver um fim, pelo menos nesse momento. Infelizmente, está muito difícil de a gente ver um fim mesmo, Mona. O que a gente percebeu, né, é que a vitória rápida que a Rússia aparentemente imaginava, né, fazendo uma espécie de ataque relâmpago contra a Ucrânia, faria com que o governo do Zelensky se desmoronasse muito rapidamente, de uma forma semelhante, apesar das enormes diferenças em termos de contexto geopolítico, do que aconteceu com o ataque do Talibã após a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão
Afeganistão e a queda do governo afegão muito rapidamente depois que o presidente Ashraf Ghani fugiu de Cabul. Então, imaginava-se esse cenário, né, possível. Isso não aconteceu por várias razões. Aí tem razões do lado russo, dificuldades logísticas, problemas sérios, né, por parte do exército russo, de inclusive a Força Aérea Russa de conseguir uma hegemonia aérea no país, várias questões. Por um outro lado, evidentemente, uma resistência ucraniana que surpreendeu o mundo, né? Por mais que a Ucrânia ampliou significativamente a sua capacidade militar desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, e principalmente por parte de apoio militar ocidental, a forma pela qual a Ucrânia vem realizando essa resistência é muito significativa, e aí o papel do governo da Ucrânia, em particular do presidente Zelensky, em manter-se em Kiev e, ao mesmo tempo, os vídeos emotivos que ele vem realizando ao longo dessas últimas 3 semanas foram muito importantes. O que não quer dizer, Mona, eu acho que esse é um ponto importante, que a situação da Ucrânia é uma situação que está caminhando para uma vitória, como o presidente Zelensky disse hoje. A Rússia fez avanços importantes, especialmente no sul do país. Ela praticamente está concluindo uma ponte ligando o seu território junto ao território da Crimeia, pegando basicamente toda a parte sul, né, o sudeste da Ucrânia. Pode avançar em torno de Odessa e, com isso, fecharia a possibilidade da Ucrânia ter acesso ao Mar Negro. Então, houve avanços significativos no sul e a situação no norte também é uma situação difícil, mesmo que a resistência ali tenha se mostrado mais eficiente. Mas Kiev e Kharkiv, que são as 2 maiores cidades, correm muito perigo nas próximas semanas. Sim, até hoje, lendo e ouvindo vários especialistas também, de várias mídias diferentes, uma preocupação muito maior para o que pode ser o fim de semana, né, em Kiev. Mas, professor, Zelensky também, nas declarações dele, ele está cobrando, né? Ele está chegando junto ali da União Europeia, pedindo mais sanções contra a Rússia. E aí a resposta do bloco veio na seguinte medida, dizendo que os países do grupo têm que se libertar da dependência do gás russo. Isso não é rápido, isso é difícil, isso é custoso, isso tem consequências gravíssimas, né? Quando eles falam isso, a gente precisa entender essa declaração exatamente como. A gente precisa entender que há um processo de desglobalização financeiro-produtiva em curso. Óbvio que a economia russa não é do tamanho da China, muito longe disso, mas é uma economia muito grande, é uma economia fortemente integrada às economias ocidentais, principalmente pela questão das commodities, e aí o tema de energia é absolutamente central. E as sanções que o Ocidente vem fazendo contra a Rússia, que são sanções muito significativas, inéditas, se a gente pensar no tamanho da economia russa e, ao mesmo tempo, no quão integrada ela vem sendo construída, né, junto à economia capitalista internacional, isso aponta, mesmo como você bem apontou, né, que a dificuldade de fazer essa transição energética, ela existe, não é uma transição energética que se faz do dia para a noite, mas os planos europeus, se de fato forem minimamente concretizados, Mona, a gente está falando em uma mudança geopolítica global muito significativa, de diminuir em até 2/3 a dependência energética da Europa para com a Rússia até o final deste ano e acabar completamente com essa dependência energética até 2030, né? Então, é algo muito significativo que acabaria isolando a Rússia completamente, né, da economia internacional por um período muito longo, que não se restringiria única e exclusivamente a esse conflito, até porque é muito difícil imaginar que a Rússia recue, né, em várias coisas que vem fazendo, principalmente se atingir um cessar-fogo, e esse recuo russo, mesmo que seja limitado, muito dificilmente resultaria em sanções ocidentais sendo completamente desfeitas. Então, a gente está realmente assistindo uma mudança nas placas tectônicas, digamos assim, da geopolítica global muito significativa, Mona. A analogia é perfeita, vou plagiá-lo inclusive quando usar, mas vou um plágio fazendo a referência então ao autor de verdade em relação a esse deslocamento das placas tectônicas. Professor, para chegar no fim do papo, não porque eu queira, mas hoje porque nós temos várias entrevistas para acontecerem ainda, o noticiário da noite, qual a sua expectativa em relação então a essa organização de mais 12 corredores humanitários
humanitários para a retirada dos civis. A Ucrânia está dizendo que conseguiu organizar. Será que a gente vai ver algo de fato humanitário acontecendo nesses 12 corredores? Olha, Mona, infelizmente a gente teve evidências, digamos, contraditórias, né, na última semana. Então, eu acho que alguns desses corredores podem funcionar, como aconteceu por breves períodos no caso da cidade de Sami, né, no nordeste da Ucrânia. Agora, o caso de Mariupol é impressionante, né? 7 tentativas de se construir um corredor humanitário e em todas elas isso não é possível. Então, digamos, difícil imaginar que todos esses corredores que as autoridades ucranianas estão imaginando viabilizar, que eles de fato consigam ser concretizados. A gente torce, Mona. Resta a nós torcer, mas pelas evidências que a gente vem tendo nas últimas semanas, não dá para acreditar que todos vão ser viabilizados a contento, infelizmente. Exato, infelizmente, é essa palavra. Professor Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por nos dar essa aula rápida, mas sempre muito proveitosa. Até uma próxima, professor. Obrigada. Obrigado, Mona. Um abraço. Outro, muito obrigada.